quando uma cidade, quando um país é bem organizado, todas as famílias têm numerosos patriarcas. Quer dizer, o que é aí o patriarca? Quando uma família vai sendo tão antiga que sua memória vai se perdendo no passado, os senhores compreendem, uma família de um nobre pode se conservar a memória até 1000 anos atrás. Mas uma família mais modesta não tem sentido conservar o nome de tanto tempo atrás. Bem, de como é que é o passado da família? É esse rumo que o presente carrega em direção ao futuro, mas que ele recebeu do passado. Né? Vai para frente, vai para frente, vai para frente. Bem, quando se dá assim, as famílias ilustres ou não, as famílias inclusive pequenas, todas elas são animadas por uma determinada tradição. E de vez em quando os parentescos entre elas já são meio apagados. Já não se sabe mais bem quem é parente de quem. Elas têm uma parentela geral, mas difusa. Elas estão se transformando em país. E aquela unidade que o patriarca conservava vai se borrando, vai se generalizando. Porque muitas famílias, o nexo patriarcal vai se dissolvendo ao longo das gerações. Então, qual é a solução para o caso? A solução para o caso é aparecerem grandes homens que fazem um papel da maneira do patriarca. Esses grandes homens representam toda a meta do passado, todo o impulso do passado, de maneira que aquilo que estava se tornando vago, por assim dizer, se precisa, se define e dá um passo para frente com ele. E assim, essa longa sequência se acentua. Mas isso não quer dizer apenas formar grandes homens cujos nomes saem nos jornais, que é uma outra coisa. Os senhores não sei se conheceram, porque o mundo que os senhores nasceram já é tão diferente do mundo que eu nasci, é natural, é o recuo dos anos, que eu conheci isso. Não sei se os senhores conheceram, mas eu conheci gente modesta, não do proletariado eu não conheci, não cheguei a conhecer, mas da pequena burguesia, que tinha assim um grupo de famílias que a gente via que eram parentes, e tinha um que eles respeitavam enormemente, fulano. Vamos ouvir o fulano, a opinião dele é a opinião decisiva. A fulana, a dona fulana, aquela que sabe, por exemplo, é meio a médica daquele grupo de famílias. Quando alguém adoece, vão perguntar para ela qual é o melhor remédio, ou qual é o melhor médico, e se aquela doença tem perigo ou não tem. Quando há uma briga na família, vão pedir o conselho para ela. Quando uma família está desempregada, vão pedir emprego para que o marido dela arranje. Eles são uma espécie de patriarca nascido de um definido, mas pequeno aumento de valor. Aqueles são grandes homens de quarteirão, dos quais não se deve rir. As pessoas estão sorrindo, não estão rindo, eu entendo bem. Não os estou censurando. A gente pode sorrir, mas a gente não ri. A gente sorri como quando olha para um formigueiro e vê uma formiga carregar uma folha enorme para dentro do formigueiro. A gente sorri, não acha ridícula a formiga, acha fenomenal, porque pequenininha ela carrega uma folha tão grande e para aquele formigueiro aquilo marca a história. Assim, por exemplo, eu imagino que era naqueles meus remotos tempos do Largo do Coração de Jesus. Não tenho certeza, mas imagino que era mais ou menos desse jeito. Era uma coisa. Eu conheci numa rua por perto uma família em que o professor o pai era professor de música, era um homem já idoso, de origem germânica, era austríaco. Bem, a mãe parece-me que era, não estou bem certo se é alemã ou francesa. Ele, como músico, era desse assim, tocava violino e todo musical, etc., dava aulas. E era um homem respeitável mesmo. Em medida pequena, mas respeitável. A mulher dele era vivíssima. E ele se entregava uma vida assim, meio ideal, meio assim, para poder dar o que o talento musical dá, e a mulher fazia um pouco o trabalho do papel do marido.
Ela trabalhava, bordava, fazia rendas, vendia, fazia o bolo, não sei o quê. Filho ficou médico, as filhas todas se formaram, uma em professores de música, outra não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e todos fizeram a vida. Tinha um respeito por ele. Mas eu percebia que aquilo era uma rua de pequena burguesia, aqueles 2 quarteirões pelo menos, que havia naquela redondeza uma respeito pelo velho professor. Quando ele saía, quando ele nos acompanhava ao jardim, brincando assim com muita benevolência, etc., eu percebia que o pessoal da rua olhava para ele com respeito. E isso que a molecada que jogava futebol na rua, quando passava o professor, parava e ficava até o professor passar. Era uma notabilidade de quarteirão, uma notabilidade arrabalde. Feliz a cidade onde cada arrabalde ou cada quarteirão tem um grande homem assim, um patriarcazinho assim. Eu fui também funcionário público e vi na minha repartição pública algumas repartições tinham diretores patriarcais e outras tinham diretores funcionais apenas. Numa repartição que eu trabalhei, o diretor da repartição era um homem rico, morava até na Avenida Paulista. Ele chegava de automóvel, a repartição era uma repartição distante da Avenida Paulista, e ele ia 3 vezes por semana, ou 2, não me lembro bem, só isso, a repartição. Ele de longe dava um toque de buzina e já vinha o porteiro abrir o automóvel, a porta, porque ele dava para um parque, essa repartição, a porta para ele. Ele entrava com uns olhos de um caráter não definido, que ele tinha por trás de uns óculos esfumaçados, que não permitiam bem ver o que ele estava vendo. Um olhar bambo, ele passava por nossa sala, dizia boa tarde para todo mundo, uma pseudo-cortesia, trancava-se. Daí instantes ia o secretário com um expediente para ele e despachava com ele. Ele estava meia hora, 1 hora lá, levantava-se, na hora de sair ele dizia boa tarde, sem falar com ninguém, e saía. Havia medo dele, inclusive porque ele era um homem rico e poderoso, mas não havia patriarcalidade nenhuma. Eu me lembro de um outro homem que era diretor, mas diretor patriarca. Isto era uma repartição de médicos. Esse outro que eu vou dizer é numa repartição de engenheiros. Ele era diretor, era um homenzinho baixinho, já idoso, calvo, com uma coroa de cabelos brancos e uma barbichinha branca pontuda. E tezinho, representando a personificação da consciência, mas muito interessado por cada funcionário e conversando com os funcionários na hora vagas do café, etc., e dando sempre, sentenciando altas sentenças que humilhavam eles pela sabedoria. O doutor fulano, etc. Um dia eu fui entrando na igreja de Santa Cecília, subindo essas escadas, e como eu não gostava de subir escada, eu tinha tomado o hábito de subir escada correndo, porque assim acaba. E era uma moda de combater a preguiça. E eu vejo subir a escada ao meu lado, a escada era larga, o doutor fulano com a barbinha dele, que via com 2 ou 3 filhas, já vetustas também, acompanhando o pai para a missa. Elas olhavam para o jeito do pai subir a escada, mas cada passo do pai era um respeito, ver se o ídolo não tinha quebrado na ascensão. E ele dando o braço para uma e para outra, e com ar digno, e elas encantadas com o pai. Ele era o patriarca daquela pequena unidade, como era patriarca da repartição. E mais ainda, ele merecia ser, pelo tamanhinho daquilinho, Elinho estava perfeitamente benzinho. Então nós devemos imaginar a sociedade com um mundo de pequenos patriarcas assim. Esses pequenos patriarcas tendem a patriarcalizar um patriarca maior. E esses, por sua vez, um outro. De maneira a formar uma hierarquia natural de patriarcas, que é a própria hierarquia do povo. E, naturalmente, as famílias ilustres, as famílias nobres, têm também seus patriarcas,
e há famílias que são patriarcais em relação a outras famílias. Não é só este que é patriarca em relação àquele, mas famílias que são patriarcais em relação a famílias.